Hoje nós vamos mergulhar na história final do universo, uma narrativa que tem começo, meio e um fim que parece ser inevitável. E o mais incrível, tudo isso é governado por uma única e poderosa lei da física. Já parou para pensar nisso? E se tudo, absolutamente tudo, desde o Big Bang até a nossa consciência, for só um capítulo da mesma grande história? Uma saga de criação e destruição, sabe? Impulsionada por um princípio que não dá para escapar. Bem, no começo de tudo, havia ordem. E toda essa complexidade que a gente vê no cosmos é regida por uma única lei, uma regra fundamental que comanda cada partícula de energia e matéria. É uma lei tão poderosa, mas tão poderosa, que foi ela a responsável por esculpir galáxias inteiras, por forjar estrelas e, pasmem, até por permitir que a vida surgisse. Só que aí vem a grande virada da história. O mesmo princípio que constrói é também o que garante a demolição final de tudo. A criação, no fim das contas, foi só uma fase. A destruição, essa sim, parece ser o destino. E a grande protagonista dessa saga cósmica toda, a força por trás de tudo, é a segunda lei da termodinâmica. E o conceito central dela é a tal da entropia. Para simplificar, entropia é a tendência natural das coisas de irem da ordem para desordem. Pensa num castelo de areia na praia. Com o tempo ele vai se desfazer, certo? O universo como um todo está fazendo a mesmíssima coisa, só que numa escala que a gente nem consegue imaginar. Então, o ponto-chave é esse aqui. O universo começou ali, como na imagem da esquerda, num estado de ordem incrível, super improvável, e toda a história dele, desde o primeiro segundo, tem sido uma jornada de mão única, uma viagem direto para o estado que a gente vê na direita, o caos máximo. E não era uma escolha, viu? Essa condição inicial de pouca entropia meio que impôs ao cosmos uma obrigação de se desorganizar. Toda a evolução cósmica, então, é só o universo cumprindo essa regra fundamental. Agora vamos para o primeiro grande ato dessa história, onde essa busca pelo caos acaba criando uma coisa que parece, à primeira vista, um grande paradoxo. Essa é a pergunta que todo mundo faz. E é natural. A gente olha para uma galáxia espiral e pensa: ué, mas isso é o auge da ordem, não do caos. Como é que isso se encaixa na regra de que a desordem sempre aumenta? A solução desse paradoxo está toda aqui, no jeito que a gravidade e a entropia conversam. O que a gente vê na esquerda, a nuvem de gás toda espalhada, parece caótica para nós. Mas para a gravidade, aquilo é um estado de baixa entropia. E aí, quando ela se junta e forma estrelas como na direita, a matéria se organiza, sim. Mas para fazer isso, ela libera uma quantidade absurda de calor e radiação, aumentando em muito a desordem total do universo. E isso ilustra o ponto de forma brilhante. A formação de todas essas estruturas magníficas que a gente vê no céu à noite não foi uma luta contra o caos. Foi, na verdade, o método mais eficiente que o universo encontrou para gerar mais caos. Isso nos leva a uma das ideias mais malucas e surpreendentes dessa história toda. Qual é o papel da vida nisso tudo? Pensa na Terra como um grande motor. Primeiro, a gente recebe energia de baixa entropia do Sol, super concentrada e organizada. Segundo, a vida usa essa energia para criar toda a complexidade que existe por aqui. E terceiro, a gente irradia essa energia de volta para o espaço, mas como calor de alta entropia, muito mais desordenado. Ou seja, a vida não é um milagre que desafia as leis da física. A vida é, na verdade, um dos melhores mecanismos que o cosmos já inventou para acelerar o aumento da entropia. Nós somos, de certa forma, catalisadores do caos. Pensa só, cada organismo, cada cidade, cada tecnologia, tudo consome energia ordenada e expele como calor desordenado. A própria consciência, com suas redes neurais processando informação, é uma forma incrivelmente eficiente de dissipar energia e aumentar a entropia do universo. Ok, então, vamos avançar bastante no tempo e ver aonde essa jornada implacável em direção à desordem nos leva no final das contas. E é aqui que as escalas de tempo simplesmente desafiam a nossa imaginação. Primeiro, daqui a bilhões de anos, as últimas estrelas vão se apagar. Depois, por trilhões e trilhões de anos, só os restos delas vão vagar na escuridão fria. E, finalmente, ao longo de eras tão, mas tão longas que os números perdem o sentido, até os buracos negros, os últimos focos de estrutura, vão evaporar no nada.
O destino final é a chamada morte térmica, um universo onde a energia está perfeitamente distribuída por igual. A temperatura é uniforme, pertinho do zero absoluto. E nada mais acontece. Não há movimento, não há processos, não existe mais tempo como a gente conhece. É o silêncio termal perfeito. A entropia máxima foi atingida. Fim de jogo. Então, como é que a gente junta todas essas peças? Qual é a grande lição dessa jornada cósmica que vai dar ordem para o caos? E a gente chega na ideia central, a que amarra essa história toda. A ordem, na verdade, foi a maneira mais eficiente que o universo encontrou para acelerar a sua própria viagem em direção ao caos final. Isso quer dizer que aquelas ilhas de complexidade que a gente tanto admira, as estrelas, os planetas, a própria vida, nunca foram o objetivo final. Elas foram o meio, a ferramenta, o motor. A complexidade surgiu simplesmente porque era a estratégia mais eficaz para desmantelar a ordem inicial do universo o mais rápido possível. E isso tudo nos deixa com uma pergunta bem profunda. Se a estrutura magnífica da vida e da consciência é só uma ferramenta passageira na grande história da entropia, uma chama que brilha forte, mas que queima rápido só para acelerar o inevitável fim frio, o que isso significa para o nosso senso de propósito? A resposta talvez não esteja no destino, mas sim na beleza complexa e passageira da própria jornada.